Paz do Senhor, meus irmãos. Venho aqui nesse vídeo para darmos continuidade àquele trabalho que foi anunciado há tempos atrás sobre nós estarmos narrando, algumas curiosidades, contando a história, livro por livro da Bíblia Sagrada. E eu creio que será uma bênção, porque agora nós estamos entrando no livro do Êxodo, é o segundo livro da Bíblia. E algumas curiosidades assim são bem interessantes acerca deste livro, e de tudo que nós vamos falar nesse período, de grande poder manifesto, grande poder de Deus manifesto, sobre a terra, a glória dele, e nós vamos iniciar, mas antes eu peço que você, caso não seja inscrito, se inscreva no canal, ative os sinos de notificações, deixe seu like, é importante, comente, deixe seu comentário, vamos movimentar esse vídeo, mas acima de tudo compartilhe a todos os seus contatos. Amém, meus irmãos? Então vamos iniciar. O livro, como eu falei, o livro do Êxodo, o livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia, dentre os 5 primeiros, que é chamado, no hebraico é chamado de Torá, e no Pentateuco ele é chamado, para os gregos, que quer dizer 5 volumes, basicamente 5 volumes. E o livro do Êxodo, ele significa basicamente saída ou partida, e o principal acontecimento desse livro, o principal acontecimento daquilo que foi narrado na história é Deus tirando o seu povo do Egito da escravidão. Esse é o principal argumento, esse é o principal a principal história contada nesse livro, Deus tirando o seu povo do Egito, da escravidão. A autoria sendo toda o Pentateuco feita por Moisés, e o tema, um dos temas principais desse livro, do livro do Êxodo, é justamente o cumprimento das promessas feitas, aos patriarcas, no caso de que eles seriam uma grande nação. Aos patriarcas que eu falo, eu digo propriamente dito acerca de Abraão, Isaac e Jacó, que nós vimos no vídeo passado, que foi narrado ali. Nós falamos a história do livro do Gênesis, que quer dizer a origem. Então, o que nós entendemos? É que o povo ele foi escravo durante 400 anos, desde quando Deus ele conduziu o povo para o Egito, saindo daquela grande dificuldade, aquela grande fome, e foi usado ali José, com seus irmãos vendendo ele como escravo e tudo mais. Deus permitiu que ele fosse ali, passasse por toda essa situação e ele fosse ali ser escravo no Egito, mas Deus levantou ele ali como governador segundo o reinado de Faraó, era José, e José trouxe o seu povo diante de toda aquela calamidade, aquela fome, trouxe o seu povo para viver no Egito. E então, durante esse período aí, depois da morte de José, morreu Faraó, outros foram levantados, e ali havia uma necessidade de uma mão de obra que fosse eficiente, barata, e ali eles acharam bem propício, bem à vontade, vamos dizer assim, os hebreus que estavam ali residindo naquela nação, residindo ali no Egito. Então eles escravizaram o povo hebreu, para justamente ser essa mão de obra barata, essa mão de obra em abundância, justamente para eles estarem fazendo esse trabalho escravo. Então eles foram, como eu falei, 400 anos de escravos ali no Egito, e o livro do Êxodo inicia justamente com o projeto de salvação. Olha só, com o projeto de salvação do homem, continuando essa promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. Isso é muito interessante nós atentarmos para isso. E o Novo Testamento, ele vê a história do Êxodo, veja bem, preste bem atenção, ele vê a história do Êxodo como padrão para o ministério de Jesus. Olha só como isso é interessante. Ele vê como padrão para o ministério de Jesus, e nós vamos entender isso no decorrer desse vídeo, para que não fique nenhuma dúvida acerca do que é esse padrão para justamente o ministério de Jesus. Moisés, Faraó deu a ordem ali, ao povo, para que matassem todos os meninos recém-nascidos.
isso inclusive faz uma alusão, né, da morte dos primogênitos ali, né, no nascimento de Jesus, em que José e Maria tiveram que sair fugidos, porque o rei Herodes ele tinha feito, dado uma ordem para que todos os meninos primogênitos que nascessem, e os meninos que nascessem naquele período fossem mortos, porque eles ouviram falar de um Salvador, né, que nasceria sobre a terra, né? Então é bem parecido, né? A história ela se repete mais uma vez acerca, né, dessa situação, fazendo alusão a isso. Depois há um pulo na história, um salto na história, em que Moisés ele já é grande, ele já é um homem formado. A palavra de Deus diz que Moisés ele já é um homem formado, né? E por conta da situação que ele já sabia que ele era filho de hebreus, né, ele vê um dos egípcios maltratando um do seu povo, e ele termina matando, né, esse egípcio, e por causa disso ele foge do Egito, ele foge de lá, né? Então aí começa Moisés, ele já tinha ali praticamente seus 40 anos quando ele mata o egípcio e foge ali do Egito por conta dessa situação, daquilo que ele havia feito, né? Nisso ele encontra a sua futura esposa, da família de Jetro, né, que era filha de Jetro. E ali começa toda a caminhada dele, ele começa a cuidar das coisas do seu sogro, casa lá pra terra de Midian, né? Ele constitui famílias e tudo mais. E nesse período, num belo dia, Moisés ele está apacentando as ovelhas de seu sogro, e uma delas se desgarra, e ele vai atrás dessa que se desgarrou, indo até o monte. Chegando lá, ele escuta o chamado de Deus através da sarça ardente, né? Deus mostra, né, todo o seu poder ali diante de Moisés e chama ele para ser um líder, né? Porque Deus ele viu, né, ele escutou o clamor e o sofrimento do seu povo, né? Deus chama Moisés naquele momento e concede poderes a ele. Isso é muito interessante, muito bonito. Deus concede poderes a Moisés, né, para justamente ele ir até o povo, para ele ir até o povo, para se mostrar como um enviado de Deus e se apresentar diante de Faraó, né? É bem certo que algumas particularidades são evidenciadas na Bíblia, que Moisés ele não queria aceitar o seu chamado, né, porque ele tinha a língua pesada. Veja bem, alguns pregadores eles dizem até que Moisés ele era gago, quando na verdade Moisés ele não era gago. Ele só tinha passado mais ou menos 40 anos desde que ele fugiu do Egito até o momento que Deus chamou ele. Ou seja, Moisés ele tinha aproximadamente 80 anos e ele perdeu o costume do idioma egípcio, e ele tinha aprendido o idioma dos escravos e o idioma da terra de Midian. E nessa situação ele se considerou, ele apresentou para Deus que ele estava com dificuldade de falar. Eu tenho a língua pesada, eu não consigo falar com eles. Não é que Moisés era gago, é que ele tinha esquecido o idioma, que naquele período basicamente era escrito por sinais, por imagens, né, para os egípcios ali, né? Era o idioma deles, e ele tinha perdido isso, né? E tanto que Deus falou: olha, então eu vou enviar teu irmão Arão, porque Arão estava lá dentro, né, lá no Egito, passou praticamente a vida toda dele lá no Egito, e ele conhecia muito bem o idioma dos egípcios. Por isso Deus chamou Arão para ajudar Moisés. Moisés não era gago, Moisés ele só não conhecia direito o idioma. Uma curiosidade muito interessante, né? Ele só não lembrava do idioma, ele tinha a língua pesada por conta disso. Então Deus providenciou o seu irmão Arão para o ajudar nessa missão de levar a mensagem até o povo e dizer que Deus escutou o clamor. É quando Moisés volta ali para o Egito junto com seu irmão Arão, e ele começa a pregar a palavra, pregar a mensagem, falar justamente, né, que Deus estava escutou a oração e para que o povo dali fosse liberto. Então, por causa disso, Deus endureceu o coração de Faraó, né? Deus endureceu ali o coração de Faraó para que justamente, né, o nome dele fosse glorificado, né? E Faraó endureceu seu coração verdadeiramente, não aceitou libertar o povo.
É quando justamente Deus inicia ali, depois de Faraó ter endurecido e não libertou o povo de Deus, aumentou o jugo, mandou eles trabalharem ainda mais, era um peso sobre o povo, que Deus ele começa a enviar as 10 pragas, né? É tremendo isso ter acontecido, porque ali Deus mostrou o seu poder diante de Faraó, né? Mostrou o seu poder diante do povo, para que não só Faraó cresça em Deus, mas também o povo cresça, que Moisés tinha sido enviado por Deus para justamente estar ali libertando o seu povo, né? E a primeira praga das 10, né? A primeira praga foi a água se transformar em sangue. Todas as águas do Egito se transformaram em sangue, né? Então não tinha um local que não houvesse água suja de sangue, né? E logo em seguida, né, depois desse período das águas se transformarem em sangue, né, Deus envia as rãs, né? As rãs saem de tudo quanto é lugar e tomam conta do Egito, né? Imagine, né, a situação, imagine você, né? Eles acabam de sair de um local que não tem água, né? De uma situação em que não tem água para nada, nem para beber, nem para os animais, nem para os homens, mulheres, para criança, para ninguém. Não tinha nenhuma torneira ou um poço que não tivesse água contaminada de sangue. Logo em seguida vem as pragas das rãs, né? E isso, imagine como foi o alarde do povo, como foi toda aquela situação, né? E não bastando, vem a terceira praga logo em seguida, que é a praga de piolhos. Tudo foi contaminado, né? Deus ele permite, envia as pragas de piolhos, né? Logo em seguida dos piolhos vem as moscas, né? E fica muito difícil tudo lá no Egito. Você imagina uma situação após a outra, né? E logo em seguida vem a peste dos animais. Os animais praticamente todos morreram por conta da peste que foi enviada. Tudo isso para que o nome do Senhor fosse glorificado em Faraó, diz a palavra de Deus, né? Logo em seguida vem úlceras, né? Vem tumores tomando conta das pessoas, dos animais, né? De tudo ali que estava praticamente vivo, que fosse animal, né, foi tomado de úlceras, né? E Deus ele precisava mostrar mais do seu poder, e sempre Faraó endurecendo seu coração, cada vez mais Faraó endurecendo seu coração e não querendo libertar o povo, aumentando o jugo, dificultando a vida ali do povo, né? Agora é interessante nós paramos nas pragas das úlceras, né? É interessante nós falarmos o seguinte, isso era só com os egípcios. Os hebreus eles não tinham absolutamente nada, não chegava absolutamente nada com os egípcios, né? Prova de que Deus guarda os seus, zela pelos seus, cuida daqueles que são seus. Logo em seguida das pragas de úlceras, nós temos aí a chuva de pedras, né? Choveu pedra no Egito. Alguns dizem até que era granizo. Na verdade, alguns dizem até que era granizo chovendo no Egito, ali no meio do deserto, né? E depois vem a praga dos gafanhotos, uma nuvem comendo tudo, toda a plantação, matando tudo, porque consequentemente viriam ali a morte dos animais, né? Porque não tinham o que se alimentar, né? Então os gafanhotos vieram e devoraram absolutamente tudo, né? E logo em seguida da praga dos gafanhotos vem as trevas, né? Que não se via absolutamente nada, um palmo do seu nariz, absolutamente nada. Trevas densas durante dias, em que o povo não conseguia enxergar absolutamente nada. E aí depois dessa 9ª praga vem a 10ª praga, e essa vem relatar algo muito, muito importante, né, na vida do crente e na vida do povo. Porque na 10ª praga, Deus ele envia a morte aos primogênitos do Egito. Só que essa morte, o espírito da morte que ia passar lá, Deus ele instituiu naquele período a primeira Páscoa, né? Foi instituída ali a primeira Páscoa. E Deus falou a Moisés para que separasse ali o líder de cada família e eles ali estivessem preparando a refeição da Páscoa, né? Eles deveriam comer ou um cordeiro ou um cabrito, né? Sem defeito nenhum, não cozido, não nada feito em água, mas assado, né? Tirado toda as vísceras, tudo, e assado ali. E eles teriam que comer com ervas amargas, né? Para lembrar o período amargo que eles viveram de escravidão. E importante, algo muito importante, eles deveriam comer rápido,
com pressa. E o interessante é que Deus ordenou que eles comessem a Páscoa, né, com pressa, né, que eles estivessem prontos, com as sandálias nos pés, o seu cajado, né, ali todo o povo pronto para comer com pressa. E o sangue daquele animal que foi abatido, né, daquele cordeiro, daquele cabrito, que eles se alimentaram assado com pressa, né, o sangue ele deveria ser passado nos umbrais, né, nos umbrais da porta, né, aspergido ali nos umbrais da porta. E aquele seria o sinal, né, o sinal de que o anjo, quando passasse, o anjo da morte ou o Senhor passasse, dependendo da tradução da sua Bíblia, né, ele passasse ali, ele não mataria os primogênitos ali daquela casa, daquela família. E todos os hebreus estavam ali, reunidos nesse momento ali, que foi algo muito triste e ao mesmo tempo revelador de poder, revelador do poder de Deus ali no meio do Egito, né? E quando o anjo passou, o Senhor passou matando todos os primogênitos, todos, inclusive dos animais. Houve grande matança ali para Deus mostrar o seu poder. Não vou entrar no mérito de que Deus ele é mau porque ele mata. Não vou entrar nesse mérito agora. Mas entenda bem, nada pode impedir o trabalhar, o agir de Deus, absolutamente nada. Deus tinha um projeto de salvação para a sua vida e para a minha vida. E nada lá no Egito, no período em que o povo estava escravo, poderia impedir desse projeto acontecer. Absolutamente nada. E o nome do Senhor seria glorificado. E quando houve a morte dos primogênitos ali, né, Moisés, o faraó ordenou que Moisés ele saísse com todo o povo, mas não somente com o povo, né, com os animais. Eles levaram muito ouro, muita prata, muito cobre, muito tecido. Tudo que tinha no Egito de melhor foi levado para o deserto, né? Foi levado ali para o Senhor, né? Para ser cultuado ali no deserto o nome do Senhor. Glória a Deus e aleluia. Só que no momento em que eles caminharam, eles foram em direção ao mar, né? E ali nós vemos mais um momento épico, né? Um momento poderoso de Deus, quando eles chegam até o Mar Vermelho, né? E quando eles chegam até o Mar Vermelho, eles ficam ali encurralados. Deus ia dar uma solução para eles, só que eles ficaram com medo, porque mais uma vez Deus queria mostrar o seu poder para Faraó, e ele endureceu mais uma vez o coração de Faraó, e o exército de Faraó junto com Faraó foram atrás dos hebreus para pegar eles, né, em direção ao mar, para encurralar eles lá e trazer eles de volta para o Egito para ser mão de obra escrava. Foi quando Deus ordenou a Moisés que levantasse o seu cajado, né? E Deus ajudando o seu povo, ele mandava fogo do céu para atrapalhar os egípcios de chegarem até os hebreus, né? Era tudo para dificultar ali, para dificultar a chegada dos egípcios até os hebreus. E Deus ordena que Moisés levante o cajado, né? E quando ele levantou o cajado, glória a Deus, né? Deus enviou um vento oriental que fendou, abriu o mar, né? Como duas paredes. Glória a Deus, abriu o mar como em duas paredes ali, e o povo atravessou o Mar Vermelho, como diz a palavra do Senhor, a pé enxutos, né? A pé enxutos ali naquele momento, né? E depois que Moisés levantou o cajado, o mar se abriu, o povo atravessou, né? Deus permitiu que os egípcios entrassem também ali onde o mar estava fendado, só que não daria tempo deles chegarem até os hebreus, né? E Deus ele ordena a Moisés que levante mais uma vez, né? Levante mais uma vez o cajado, e ali matou todos os egípcios que chegaram, que estavam atravessando para trazer os hebreus escravos, né? E mais uma vez o nome do Senhor foi glorificado diante dessa situação, né? Mais uma vez, para mostrar que nada, absolutamente nada, pode impedir o agir de Deus, absolutamente nada pode impedir o mover de Deus, a obra do Senhor, o plano de salvação de Deus feito aos patriarcas ainda no livro do Gênesis, a Abraão, Isaac e Jacó. E quando eles atravessam
eles atravessam no capítulo de número 15, depois que os hebreus atravessaram o Mar Vermelho a pé enxutos, glória a Deus, né? Moisés ele faz um cântico, né? Ele louva a Deus, né? E a palavra do Senhor fala o cântico de Moisés. No capítulo 15, versículo 20, nós vemos ali o cântico de Miriam, né? Eles louvaram a Deus, né? De alegria ali, porque Deus libertou o seu povo dessa escravidão e tirou eles com um braço forte do Egito. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Ainda hoje é assim, meu irmão, com você e comigo. Deus, ele faz isso pelo seu povo. Glória a Deus, aleluia. E Deus, o povo sentiu fome no deserto, sentiu fome ali depois de uns dias, né, caminhando pelo deserto em direção à sua terra prometida, aquilo que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, né? E Deus, ele envia o maná, né, o pão que vem do céu, o alimento que vem do céu, mais uma analogia a Jesus, né, que ele é o maná para todo cristão, para todo crente, né, o alimento, o pão que vem do céu, né? É muito importante. No capítulo de número 16 isso acontece, né? E o povo continuava murmurando, né? E Deus, ele no versículo de número 20 do capítulo 16, no versículo 11, né, ainda do capítulo 16, Deus envia codornizes, ele envia carne para o povo no meio do deserto, né? Um vento traz uma revoada de codornizes, para justamente ali alimentar o povo de carne, né, no deserto, né? O povo sentiu sede, meus amados irmãos, o povo sentiu sede. Deus, ele ordena a Moisés que fende a rocha, né, e brota a água da rocha ali para o povo matar sua sede, matar a sede dos animais que estavam ali com eles. Olha como é algo maravilhoso, né? Maravilhoso. Quando Deus, ele ordena ao povo que recolha o maná, voltando um pouquinho, Deus, ele ordena o povo que recolha o maná. Ele diz assim, ó: durante 6 dias recolherá o maná. No 6º dia vai recolher para o 6º e para o 7º, porque o 7º dia é o dia do descanso, né? Eles deveriam descansar de todo o trabalho. Eles foram escravos e esse dia lembraria o período de escravidão que eles viveram ali no Egito, né? Então o 7º dia, né, que eles não deveriam trabalhar, que esse seria o sábado, né? Então eles não deveriam trabalhar e deveriam colher, né, o suficiente para o 6º e para o 7º dia, né? E ali Deus, ele instituiu o sábado como o sábado do Senhor ali para os judeus. Não vou entrar nesse mérito de guardar o sábado também, né? Não vou entrar, isso é tema para um outro vídeo, né? Mas Deus ordenou para o seu povo ali que aqueles que saíram do Egito como escravo, né, que esse dia fosse o dia que lembrava a saída, né, do povo da escravidão do Egito. E logo em seguida vem, né, o período no capítulo 17, Deus, ele ordena a Moisés que fende a rocha e brotam águas ali. Então houve no meio, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho e houveram todas as situações, os inimigos que se levantavam ali, né, estavam querendo destruir ali o povo do Senhor, né? Não eram fáceis as dificuldades do deserto, né? As dificuldades ali do povo que murmurava constantemente para voltar para o Egito, né? Murmurava constantemente. Então ainda tinha os inimigos, né, que ali Deus Deus permitiu, e ali o povo lutou e o Senhor entregou vitória ao seu povo, né? E depois de todo esse período ali, o povo continuava murmurando, continuava questionando: nos trouxestes aqui para esse deserto para morrer de fome, para morrer de sede. E isso desagradava muito o Senhor, desagradava muito a Deus, né? E Moisés, ele se viu cansado. No capítulo de número 18, né, Jetro, seu sogro, o sogro de Moisés, vai visitar ele no deserto e viu a peregrinação toda. E ele aconselha Moisés a nomear auxiliares que o ajudassem nessa peregrinação, né? E ali para julgar toda a situação do povo, porque só quem julgava era Moisés. Tudo aquilo que vinha diante do povo, toda a situação que tinha ali, se era conflito. Então Jetro, né, o sogro de Moisés, ele chega até ele, né, e aconselha ele a levantar homens capazes, né, de julgar o povo e auxiliar ele nessa
nesse trabalho, né, que Moisés ele fazia sozinho diante de uma multidão. Eram milhares de pessoas ali que eram julgadas, né, segundo a reta justiça de Deus, segundo aquilo que Deus ordenava a Moisés, né, e ele era o intermediador. E Jetro aconselha ele de nomear eles, né? No versículo 21 do capítulo 18 de Êxodo diz assim: procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, né? Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar essa carga, né? Para você ver ali. E ali Moisés atendeu, né? Porque era racional, né? Para que ali homens ajudassem ele. E depois vem no capítulo de número 19, inicia com Deus falando a Moisés no Monte Sinai, né? Deus fumega, né, ali no Monte Sinai, fala com Moisés de maneira tremenda, né? E Deus ele dá ordens, né, o que o povo deveria fazer, o que a casa de Jacó, Israel, deveria fazer, né, de tudo aquilo, né, que seria reto diante de Deus, né? E no capítulo 19, versículo de número 7, uma parte que diz assim: tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Né, versículo de número 9 de Êxodo 19. Então Deus falava com Moisés e levou o povo até o pé do monte ali. E entra no capítulo 20, né, Deus entregando os 10 mandamentos a Moisés com o povo presente, né? Muito forte isso, muito bonito. E Moisés, e ali é colocado os 10 mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus, não terá outros deuses além do Senhor, né? Amará o teu próximo como a ti mesmo, não roubarás, não furtarás, não matarás, não adulterarás, não darão falso testemunho contra o próximo, não cobiçará nada do teu próximo. E ali o Senhor vai dando aquela lista, né, dos mandamentos ali que deveriam ser seguidos pelo povo, né? E nesse período foi dado as leis acerca dos escravos, a lei a respeito da violência, a responsabilidade dos donos dos animais. No capítulo 22, né, inicia as leis a respeito das propriedades, leis civis e religiosas, tudo isso no livro do Êxodo. Capítulo 23, justiça e misericórdia. Deus ele mostra ali o dever dos juízes, de como eles deveriam julgar. Fala das festas, o 7º ano e o 7º dia, são atributos, situações ali que os judeus deveriam viver, né? Deus promete a posse da terra, né? A aliança de Deus com Israel entra no capítulo de número 24, né? E Moisés e os anciões sobem até o monte outra vez, né? Para ali Deus confirmar tudo, né? E no capítulo de número 25 é interessante nós atentarmos que Deus manda o povo fazer ofertas para o tabernáculo. Capítulo de número 25. Ali inicia a construção do tabernáculo. O povo saiu do Egito com bastante posses, bastante riqueza, justamente para que isso fosse feito no deserto para o Senhor. Isso começa no capítulo 25. Aí inicia a construção da Arca da Aliança com todos os materiais, o propiciatório com todos os materiais, a mesa dos pães de propiciação, proposição com todos os materiais, o candelabro, mostra ali o material que seria construído no candelabro, as cortinas do tabernáculo, a cobertura das peles e das tábuas, o véu e a cortina, o véu, o cortinado e as colunas. Isso tá tudo, olha, não entra no capítulo 27, falando do altar do holocausto, onde seriam feitos os sacrifícios ali, né, ao Senhor. E vem o átrio do tabernáculo, né, o azeite para o candelabro, né, as vestes sacerdotais,
Vamos lá, continuando, né? Aí vem a estola sacerdotal, o peitoral, a indumentária dos sacerdotes, né? A consagração dos sacerdotes inicia ali no capítulo de número 29, glória a Deus, aleluia. E depois vem a construção ali, e as ofertas continuam, me perdoe, no versículo 38 do capítulo 29, né? Para que houvesse ali o sacrifício sendo feito, né? Lembre-se que o povo saiu do Egito com animais e esses animais procriaram no deserto, né? E no capítulo 30 de Êxodo vem o altar do incenso, né? O pagamento do resgate ali é instituído, né? E vem outra assim, a bacia de bronze, o óleo consagrado para a unção. E eu não vou entrar no mérito desse óleo da unção, que não tem absolutamente nada a ver com esse óleo que algumas igrejas utilizam, né? Não tem absolutamente nada a ver, né? O incenso santo, no capítulo 31 ele entra, né? Dando conhecimento para alguns, para todo o trabalho feito com mãos, né? Deus ele capacita ali homens para justamente estarem construindo todo o trabalho, né, de artífice, seja com ouro, seja de bronze, cobre puxado, seja com madeira, com tecido. Deus capacita eles ali, né? E Deus institui o sábado como sendo santo, né, justamente com as 2 tábuas de testemunho. No meio do caminho ali, né, o povo, Moisés ele volta para o Monte Sinai ali para conversar com o Senhor, para confirmar toda a situação. E o que acontece? O povo fica sozinho ali durante uns dias. E eles acham que Moisés está morto. Durante 40 dias Moisés estava morto. E o que aconteceu nessa situação? O povo se achou só e esqueceu o que Deus fez tudinho desde o Egito, passando pela travessia e durante o deserto, né? O povo esqueceu e eles construíram um bezerro de ouro, né? Para adorar como Deus, né? E ali Deus ordena para que Moisés desça depressa, né? Porque o povo, aqui no versículo 7 de Êxodo 32, vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu, né? Então ali houve o povo se corrompeu com tão pouco, né? E Moisés intercede, logo em seguida Moisés intercede pelo povo por causa daquilo que cometeram. Interessante nessa passagem aí do bezerro de ouro, que se você for ver, depois que Moisés ordena ali matar os idólatras e todos aqueles que estavam ali transformando o Deus Todo-Poderoso num Deus de pedra, né, um Deus feito por mãos humanas, né? Depois daquilo ali, Moisés ordena que eles batessem bem aquele material que foi feito bezerro de ouro, e ele colocasse na água e eles bebessem aquela água com aquele bezerro, com aquele pó daquilo que foi construído o bezerro de ouro, justamente para eles provarem o sabor da sua amargura. Meu Deus, isso é tremendo, sabe? É algo muito forte. E logo em seguida Moisés mais uma vez intercede, né, pelo povo. E Deus, no capítulo 33, Deus diz a Moisés que ele não vai mais adiante do povo por causa do pecado. Ele vai enviar um anjo, né? Ele envia o anjo. Deus, ele não habita no meio do pecado, mas Deus, ele tinha promessa para o seu povo. Por isso que o povo não foi exterminado no deserto. Deus tinha promessa para o seu povo, né? E ele envia o anjo vai adiante do povo, guiando eles e tudo mais, né? E Moisés roga a Deus, roga a Deus a sua presença, né? Para que Deus estivesse presente ali no meio do povo. Mas nós sabemos, né, o que acontece, né, quando existe o pecado, né? E Moisés, ele roga também, além da sua presença, ele roga para ver, ele clama, ele pede para ver a glória de Deus, né? Para ele mostrar a sua glória, para que Deus mostrasse a sua glória. E Deus, isso no versículo 17 do capítulo 33. E Deus diz: olha, eu não posso mostrar minha glória porque certamente tu morrerás, né? E o que acontece diante disso? Mas Deus disse, eis aqui, no versículo de número 21, disse mais o Senhor, versículo 21 do capítulo 33 de Êxodo: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda
numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, depois que eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas não a minha face ninguém verá. Né? Então Moisés, ele viu somente as costas de Deus. Maravilhoso isso, né? Ninguém viu a Deus. Moisés, o que no máximo se viu foi as costas de Deus ali, né? Porque quem vê a glória, quem vê a Deus certamente morre de tanto poder, né? E ali Deus, ele envia a Moisés no capítulo 34 as segundas tábuas, contendo a mesma coisa que tinha as primeiras. Então o que acontece? Há uma renovação da aliança de Deus com o povo, uma renovação dessa aliança, né? E ali é instituído as festas, né? Moisés, ele ficou tão na presença de Deus que o rosto de Moisés resplandece, e ali foi colocado um véu sobre o rosto de Moisés, né? Para que o povo pudesse olhar para Moisés pudesse falar com o povo. É confirmado sábado, né? Deus chama aqui alguns filhos de Israel justamente para estarem ali sendo atribuídos de todo conhecimento, né? Dos artífices de todo conhecimento, esses que se chamam Bezalel e Aholiabe. São nomes difíceis. Bezalel e Aholiabe. No capítulo 36 entra com a entrega, né, de ofertas do povo. O povo começa a entregar ofertas, né? Voltando mais um pouquinho no tempo, né, ainda nesse estudo, né, Deus ele manda Moisés pedir que o povo entregue ofertas para a construção do tabernáculo. Houve um certo momento que o povo ofertou tanto, contribuiu tanto, né, com a obra ali da construção do tabernáculo, que foi necessário Moisés dizer que o povo parasse de ofertar. Já chega, já tem mais do que o suficiente, né, para a construção do tabernáculo. Isso mostra como o povo unido, a obra prospera, né? O povo unido, a obra avança, né? E para a glória de Deus, né, nós devemos assim fazer, né? Então ali é construída a cortina do tabernáculo. Lembre que o livro do Êxodo é basicamente isso, né? Então é feito a cobertura, o véu, o cortinado e as colunas. No capítulo 37 ele entra confirmando ali o propiciatório, a mesa dos pães, no altar de incenso, o óleo, o candelabro, tudo vem sendo confirmado. O altar do holocausto, no capítulo 38, né? É entregue as vestes sacerdotais, com a estola, o peitoral, é tudo entregue, naquele momento é entregue ali. A obra do tabernáculo é concluída, e no capítulo 40 Deus manda Moisés armar o tabernáculo. Eles tinham feito tudo, mas não tinha nada armado ainda, então por isso foi tudo feito, entregue para quem deveria ser entregue, e o tabernáculo é entregue a Moisés, e é levantado o tabernáculo. Algo importante, quando o povo saiu do Egito ali da escravidão, Deus ele colocava no meio do povo uma coluna de fogo durante a noite para que o povo não viesse morrer de frio, e durante o dia uma nuvem para que o povo não viesse ser consumido pelo sol e pelo calor, né? A palavra do Senhor diz que nem as sandálias eram desgastadas, nem a sandália dos seus pés eram desgastadas. Deus, ele supriu o povo de absolutamente tudo, né? Então o tabernáculo é armado, né? É confirmado, e nesse período em que o tabernáculo foi levantado, foi armado, depois que estava tudo pronto, né, existia uma nuvem que ficava sobre o tabernáculo, né? A nuvem cobria o tabernáculo, e quando a nuvem se movimentava, o tabernáculo tinha que ser desmontado, e o povo tinha que seguir com a arca da aliança. A palavra do Senhor diz que o tabernáculo ele é armado, tudo preparado, e a nuvem cobre, né, todo o tabernáculo. E ainda no capítulo 40, versículo de número 34, a palavra do Senhor diz assim: então a nuvem cobriu toda a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante até o dia em que ela se levantava.
De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Glória a Deus. E aqui nós encerramos, este vídeo, do livro do Êxodo, que é uma jornada épica, é algo maravilhoso, em que Deus mostra de maneira tremenda o seu poder e a sua glória. Porém, essa jornada ela não termina no livro do Êxodo. O próximo vídeo que nós iremos fazer é o livro de Levítico. Ali o que tudo foi feito acerca da tribo de Levi, as ordenanças de Deus para a tribo de Levi, que eles eram um povo separado, dentre o povo separado por Deus. Eram aqueles que eles não possuíam herança, eles não teriam herança, o Senhor era a sua própria herança, mas nós vamos ver isso no próximo vídeo, para a glória de Deus. Mas antes eu gostaria aqui de lhe pedir mais uma vez que você se inscreva no canal caso não seja inscrito, ative o sino de notificações, deixe o seu like, é muito importante para que o YouTube saiba que esse tipo de conteúdo é relevante para você, Deixe seu comentário, é muito importante, e compartilhe este vídeo a todos os seus contatos. Amém, meus irmãos? Que você possa usufruir o melhor da palavra de Deus através dessa mensagem, através dessa história que foi narrada neste dia. Que Jesus lhe abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor.